Olá, que alegria ter vocês aqui para a gente começar uma história. Olha, uma história muito especial. A gente vai descobrir junto um segredo incrível, um tesouro que, sabe, não tá em mapa nenhum. Ele fica escondido bem dentro do coração. Pensa um pouquinho aí, já aconteceu de achar alguma coisa meio assustadora e depois descobrir que, na verdade, não era nada daquilo? Tipo, sei lá, um cachorro bem grandão que parecia bravo, mas era super bonzinho, né? Ou aquele barulho estranho de noite que a gente acha que é um monstro, mas era só o vento lá fora. Acontece, não é mesmo? Pois é, a nossa história de hoje tem tudo a ver com isso. É que, sabe, às vezes as coisas e até as pessoas não são bem o que parecem ser só olhando por fora. Já ouviram falar numa pedra chamada geodo? Então, por fora ela parece só uma pedra. Comum, sabe? Meio cinza, sem nada de especial. Mas, quando a gente abre essa pedra, uau, é incrível. Por dentro, ela é cheia de cristais que brilham, super coloridos e lindos. O verdadeiro valor dela estava todo escondido lá dentro. Então, vamos lá. Nossa história nos leva para um lugar bem distante, uma ilha chamada Burke. E lá em Burke moravam vikings, sabe? Aqueles guerreiros fortes e barbudos. E eles tinham uma tradição muito antiga: lutar contra dragões. Mas por quê? Bom, porque os dragões pareciam assustadores, né? Eles tinham aquelas escamas, soltavam fogo pela boca. Olhando assim por fora, eles pareciam monstros. E por muito tempo mesmo, os vikings só julgaram pela aparência. Eles batiam o olho e pensavam, dragões são monstros, são maus. Mas a verdade era bem diferente. Os dragões, na verdade, também sentiam muito medo. Eles só estavam tentando se defender. Imagina só porque olharam do jeito errado, só por fora, eles criaram uma guerra enorme que nem precisava existir. Só que, lá em Berk, no meio de todos aqueles vikings grandões, tinha um menino chamado Soluço. E o Soluço, ele era diferente. Ele não era o mais forte, sabe? Nem o mais corajoso de todos na hora da luta. Para falar a verdade, os outros até achavam ele meio fraco. Mas a força de verdade do Soluço, essa estava guardada no coração. Ele era um menino que prestava atenção nas coisas, sabe? Era curioso e muito gentil. Isso me lembra até de outras histórias bem antigas, como a de um pastorzinho, um menino chamado Davi. Ninguém dava nada por ele, mas ele tinha um coração tão corajoso, tão cheio de fé, que se tornou um grande herói. E foi aí que chegou o momento que mudou tudo na história. Foi o dia em que o Soluço encontrou um dragão super poderoso, um fúria da noite chamado Banguela. Só que o Banguela estava machucado, ele não conseguia fugir. Pensa bem, o Soluço tinha a chance de fazer exatamente o que todo viking sonhava, atacar o dragão e virar um herói para todo mundo. Mas ele fez uma coisa totalmente diferente. Ele se aproximou e olhou bem no fundo dos olhos do Banguela. E ali ele não viu um monstro, ele viu uma criatura que estava com medo, igualzinho a ele. E naquela hora ele escolheu. Ele não escolheu a luta, ele escolheu a bondade. E foi nesse exato momento que nasceu uma amizade que mudaria tudo. Essa atitude do Soluço, essa escolha, tem um nome muito bonito. Se chama misericórdia. É uma palavra um pouco diferente, né? Mas significa uma coisa bem simples. É quando a gente escolhe ser bom e escolhe o amor, mesmo quando a gente podia escolher usar a força ou ficar com raiva. E essa escolha, olha, é uma coisa muito poderosa. Tem uma lição muito antiga que diz que a misericórdia, ou seja, a bondade, ela sempre vence o julgamento. Ela é mais forte do que o nosso impulso de julgar alguém só pelo que a gente vê por fora. A escolha do Soluço mostrou direitinho como isso é verdade. E sabe, uma lição tão importante assim, a gente precisa guardar num lugar especial, né? Bem no coração. E para ajudar a gente a nunca mais esquecer, eu vou ensinar uma rima bem curtinha. Presta atenção. Não olhe só por fora, com pressa e com fervor. O verdadeiro tesouro está no interior. Legal, né? Vamos de novo? Não olhe só por fora, com pressa e com fervor. O verdadeiro tesouro está no interior. É isso. É fácil de lembrar. O que realmente importa está lá dentro, que nem os cristais brilhantes da nossa pedra. Bom, e aquela amizade entre o Soluço e o Banguela começou a fazer uma mágica. Foi mudando tudo aos pouquinhos. Convivendo com seu novo amigo, o Soluço descobriu que tudo aquilo que os vikings acreditavam estava errado. Ele viu que os dragões não eram monstros, e a verdade finalmente começou a aparecer para todo mundo.
O Soluço aprendeu umas coisas muito importantes nessa jornada. Primeiro, ele descobriu que quando a gente conhece a verdade, o medo vai embora. Depois ele viu que o amor, a amizade, são muito mais poderosos do que qualquer briga. E ele aprendeu também uma lição bem difícil, que às vezes a gente precisa de muita, mas muita coragem mesmo para mostrar a verdade para as outras pessoas. Até mesmo para o nosso próprio pai. E foi por causa dessa coragem toda, dessa bondade do Soluço, que uma coisa incrível aconteceu. A escolha de um menino, um só, mudou o mundo inteiro daquela ilha. Aquele lugar que antes era só medo, grito e batalha, de repente se transformou. Virou um lugar de paz, de amizade. Assim que o medo foi embora, os vikings e os dragões olharam uns para os outros e perceberam que podiam ser amigos. Eles finalmente enxergaram o que tinha dentro de cada um. E o mais impressionante de tudo é parar para pensar que essa mudança toda, essa transformação gigante de um mundo de guerra para um mundo de paz, começou com uma coisinha só. Um único ato de bondade. Uma escolha. A escolha de olhar com o coração. Então, fica aqui a dica. Sempre que a gente encontrar alguém ou alguma situação que pareça um pouco diferente ou até esquisita, vamos lembrar da nossa pedra especial, o geodo. O que a gente vê por fora pode não dizer quase nada. O tesouro de verdade, a beleza, o brilho, tá sempre guardado lá dentro. E agora, fica uma pergunta pra gente levar no pensamento. E na nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta, na escola, em casa, com os amigos? Que tesouros incríveis será que a gente pode encontrar se a gente decidir olhar não só com os olhos, mas com o coração? Vamos guardar essa lição para sempre? Repete comigo pela última vez a nossa rima. Não olhe só por fora, com pressa e com fervor, o verdadeiro tesouro está no interior. Que a gente possa levar essa verdade com a gente, em todos os nossos dias. Alguém já tentou treinar um dragão? Ninguém sobreviveu para contar a história. Tudo bem. Eu não vou machucar você.